Com um pouco de frio? Sim? Saudades? Fiquei, acredito que 3 finais de semana fora, estive viajando, fui até o sul buscar o frio, mas Itapetininga está sempre nos dibrando, né? Quando a gente acha que conhece Itapetininga, a gente não conhece. Então lá não fez tanto frio, e aí eu volto para cá, o que acontece? Esse frio que nós estamos encontrando aqui. Saudade de você, espero que depois você me dê um abraço aí no final do culto, apertado, e aqueça o meu coração e também o meu corpo, né? Jaimão, você tem a missão maior, se é que você me entende, né? Aquele abraço de urso, né? Bom estar de volta. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Ricardo. No último sábado do mês de agosto, nós teremos eleição para diáconos. Se você deseja indicar alguém para diaconia, você pode me procurar algum dos presbíteros, o Ciro, o Pedro, o Jaime, o Léo, e está indicando algum nome para a gente estar sondando, conversando e vendo se o irmão tem a disponibilidade para esse ministério, para essa tarefa. Então, último sábado de agosto, 31/8, no culto da noite, faremos essa eleição. A partir do domingo que vem, teremos culto 10 horas da manhã e depois 7:30 da noite, certo? Então, que Deus nos abençoe nesse projeto, nesse movimento, para alcançarmos mais pessoas, para o reino dele, para a glória dele, tudo por ele. Certo, Carlão? 31/8 é sábado? É um sábado? Então, teremos que fazer dia 1º. Na verdade, então está errado. Dia 1º, ok. Meu calendário está em outro país. É outro fuso. Entendeu? Deu uma diferença aí. O que é 24 horas? Né? Então, dia 1º/9, 1º de setembro, ok? E vocês, então, têm até o dia 26 de agosto, eu imagino, para poder estar indicando alguém para essa tarefa. Certinho? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do tema coineita. Porque se falamos de um primeiro movimento, plantação de igreja, segundo movimento, revitalização de igreja, o terceiro movimento, expansão, nós temos que começar a colher os frutos de todo o trabalho que foi feito até aqui. Muito foi feito por mim e por você. Não sei se muito na perspectiva de Deus, mas eu sei que algo foi feito nos últimos anos por mim e por você, para que essa igreja acontecesse como ela existe hoje. Acontece que, além dos nossos esforços, há muito trabalho que foi feito antes, inclusive, de nascermos. Gente que deu a própria vida para que a semente do Evangelho um dia chegasse até mim e até você, para que ela encontrasse um solo fértil com a graça de Deus, desse fruto, a nossa vida fosse transformada e tivéssemos uma esperança, uma razão de viver. Para que o Evangelho chegasse a mim, para que existisse um dia um pastor Ricardo, alguém atravessou o oceano para pregar o Evangelho. Para que um dia existisse gente desejando servir a Cristo na igreja, uma igreja, para que existisse uma igreja contemporânea antes, existiram muitas igrejas que no seu tempo falaram ao coração das pessoas as palavras do Evangelho. Nós somos frutos de gente que semeou há muito e muito tempo atrás, em toda a história da igreja. E hoje nós temos o desafio de colhermos alguns frutos que estão maduros para a glória de Deus,
para que o reino dele se expanda, para que essa cidade possa saber que Deus existe, que Ele é real, que Ele é poderoso, que Ele é gracioso, que Ele ama de verdade os seus filhos. E Deus conta então nessa tarefa comigo e contigo. Então eu quero conversar a respeito de colheita. Na minha ausência foi muito bacana, porque foi muito bom perceber que a igreja caminha sem a minha presença. Isso é ótimo. Isso é sinal de que é um sinal de alegria enorme para mim. Poder ver o Serginho pregando em alto nível, o Boy pregando em alto nível, ver esses irmãos pregando a palavra de Deus, ver o nível de alinhamento que existe na visão da igreja, na liderança, em gente que é comprometida, que dobra o joelho, que ora, que sonha, que pensa, que planeja, que administra essa igreja. Não é uma igreja que acontece ao acaso, é uma igreja que é fruto de oração, de alinhamento, de entrega, de sacrifício pessoal de muita gente. Uma igreja que me inspira a servir mais a Cristo. Quando eu me sinto esmorecido, eu olho para um lado e eu vejo um irmão voando, não literalmente, ok? Eu vejo um irmão muito empolgado e eu falo, uau, eu preciso caminhar com Jesus. No grupo de conexão dessa semana, a Joana deu o testemunho dela mais uma vez. A Joana chegou na igreja há alguns meses, embora já fez parte um tempo atrás, e ela se conectou à igreja primeiro a partir do grupo de conexão da igreja. Ela deu o depoimento dela também nos vídeos que gravamos e editamos, e ela contou mais uma vez o testemunho dela, e ela ficou por um bom tempo indo no GECOM, quase um ano talvez. Nunca dissemos a ela diretamente assim, vá à igreja ou você precisa ir. Não, simplesmente a amamos e cuidamos e fizemos amizade. E olha, ela já chegou na igreja, já está empolgada. E quando eu estou meio desanimadinho, eu olho para a Joana, correndo para cima e para baixo. Às vezes eu estou dando aula aqui no ponto de partida, aí a Joana chega domingo de manhã, não sei o que ela veio fazer domingo de manhã na igreja, mas eu estou no ponto de partida, ela ainda não está fazendo, ela já sobe e vai mexer nas roupas dos moradores de rua. Vai organizar. Fez diferença? Pessoal aí do Itapetininga Invisível, Jaime? Andréia, muita diferença. Então a Joana é um desses frutos, e tem muitos por aí. Gente que vai incendiar a paixão novamente no nosso coração, como era antes. E talvez de alguma forma arrefeceu. Deus nos chama, de fato, para servirmos a Ele nessa comunidade local. O Serginho brilhantemente colocou sobre as 3 maneiras equivocadas de percebermos a nossa participação na igreja. A primeira é a visão de um consumidor. Ele entra e sai. Ele entende que o papel dele diante da igreja é criticar. Não apenas no sentido negativo, também no sentido positivo. Ele é um crítico, ele é um especialista. Ele é o cara que avalia a igreja e diz, hoje foi muito bom, pastor, que alegria, fazia 3 semanas que eu não te via, dá cá um abraço. Ou ele diz, pastor, como que o senhor pode ter férias? O diabo não tira férias. Ô irmão, eu sei, né? Ele mandou você aqui para tirar a minha paz. Ele está trabalhando firme e forte, né? Então a visão do consumidor é aquele cara que ele vai para a igreja e ele espera um louvor impecável, e queremos ter um louvor cada vez mais impecável, uma boa palavra, e ele sente que aquilo é para ele. E às vezes não é para ele. O consumidor, ele não vira peregrino, e ele não vira discípulo. Ele é sempre um turista. Porque ele só quer pegar a parte boa. Ele sai de férias, ele vai até aquele lugar, e ele pega a parte boa. Só conhece os pontos turísticos. Ele não vai na periferia.
ele não vai conhecer a vida íntima, a amizade que estamos desenvolvendo e que às vezes gera atrito na nossa caminhada. Mas é assim que Deus quer forjar o caráter de Jesus em mim e em você. Em meio ao relacionamento, em meio ao atrito, um pisando no carro do outro, até que a gente alinhe, até que a gente se perdoe, a gente se submeta ao Espírito Santo e a gente cresça cada vez mais na fé, no propósito de Deus. Uma outra forma é uma igreja clerical, é aquela igreja que gira em torno da liderança ou da figura do pastor. Ela sempre espera que o pastor visite, que o pastor faça, que o pastor faça absolutamente tudo na igreja, porque afinal de contas ele é pago para isso. Essa é uma visão também equivocada, de gente que não percebe o privilégio que é participar do reino de Deus, com os dons que Deus deu a mim, que Deus deu a você. O terceiro aspecto é uma fé individualizada. Essa fé é aquela fé tão comum na nossa época, onde o que importa é a nossa conexão com Deus. Se estamos bem com Deus, está tudo ótimo, está tudo resolvido. Pastor, eu não preciso ir na igreja, o importante é eu e Deus e a gente está muito bem, obrigado. A gente está jóia, mas a comunidade ela é importante. A comunidade nos humilha, porque ela mostra o tempo todo quão orgulhosos nós somos, quão hipócrita nós somos. É aqui na comunidade que a gente aprende a ser gente. Então foi uma experiência muito bacana, e hoje eu tive uma overdose, eu ouvi a mensagem do Serginho e a mensagem do Boy também, e eu vim aqui para fazer um compilado, trabalho fácil, daquilo que eles fizeram, né? E poder dar uma nota final aí para a nossa percepção. Para isso eu vou usar o texto de Lucas 10, que o Boy pregou 3 domingos atrás, e vou explorar um pouco mais. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco, ministra a Tua palavra ao nosso coração, nos faz Tua comunidade, Tua igreja, relevante no mundo, na história, em Itapetininga, todo o percurso da vida que o Senhor nos deu, a vida que o Senhor deu a cada um de nós, que não seja vã, seja plena de significado, de sentido, que a razão para viver seja o Senhor Jesus. Sobre nós, acima de todos nós, acima da nossa comunidade, seja o Senhor a razão da nossa vida, porque estamos aqui. Obrigado por tudo, por tanto, e por esse encontro com os meus irmãos e contigo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Primeira coisa que eu percebo nesse texto é que a colheita é uma realidade. Como eu disse, muita gente já semeou ao longo da história. Muita gente, inclusive com prejuízo da própria vida, pregou esse evangelho que chegou até mim, que chegou até a você. E o texto mostra isso para a gente, que a colheita é uma realidade. Num texto relacionado a esse em João, Jesus diz para os discípulos assim: olhem para os campos, estão brancos, Senhor, porque é tempo de colheita. É hora de colher, a hora é agora. A gente precisa ir até aquele que recebeu a mensagem do Evangelho e colher o fruto. Existe uma colheita a ser feita. Existe um trabalho a ser realizado. Existe algo que Deus decidiu não fazer
Ele mesmo, se não através de mim e de você. Deus decidiu fazer isso através de mim e de você. Ele não enviou anjos para isso. Ele enviou a mim, ele enviou a você. Para essa tarefa. Essa colheita, ela é grande. Ela é enorme. É o tipo de coisa que quando a gente olha, a gente diz assim, eu não dou conta. Parece que não vence. Parece que de fato as trevas não dormem. Parece que o mal não vence no sentido de permanecer. Parece que a corrupção não acaba. Parece que a maldade humana não tem limites. Como nesse evento aí no presídio, no Pará, essa semana, onde os outros presos de uma determinada facção decapitou dezenas de outros seres humanos, empilharam as cabeças. O Evangelho nos diz que os campos estão brancos para a colheita. E nós temos a tarefa de ir, talvez em alguns casos iremos semear ainda é necessário semear, mas em tantos outros. O Boy disse alguma coisa assim, quando você convidar a pessoa para a igreja, você vai descobrir que a pessoa já estava esperando. É porque a colheita está pronta. É necessário que eu e você façamos parte disso. O trabalho é grande e essa colheita ela tem um Senhor e é por isso que eu não entro em parafuso e você também não entra. Porque antes de qualquer coisa, a igreja é de Jesus. Ele diz, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é de Cristo. A colheita tem um Senhor, tem um dono. É Ele o Senhor. Então eu não corro o risco de dizer, esse trabalho é meu, esse projeto é meu, porque ele não é. Cristo disse, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se eu disser isso, o diabo manda um cara para me lembrar que pastor não pode ter férias. Se eu disser, eu edificarei a igreja de Jesus, eu não edifico nada. Mas o Senhor da colheita, Ele sabe as estações, é Ele quem tem controle sobre o tempo, é Ele quem faz o solo do coração duro ou macio. E quando Ele diz, vai, leva a minha palavra, é porque aquele coração está pronto. E quando a palavra entra, meus irmãos, não há o que possa ser feito. Ou como diz o próprio Senhor, agindo eu, quem impedirá? E Deus faz isso, porque Ele fez isso na minha vida, está fazendo isso na minha vida, e eu acredito que está fazendo na sua também. Então, a colheita é uma realidade, ela existe. A gente não pode simplesmente cruzar os braços e virar as costas. Depois a Bíblia vai dizer assim, ninguém que põe a mão no arado, olha lá para trás. A gente vai para frente. Colocou a mão no arado, está envolvido, militando nas coisas de Deus, está envolvido com as coisas do Senhor, está impregnado do Evangelho, não olha mais para trás. De vez em quando, porque a gente é meio tonto, a gente dá aquela olhadinha, não dá ou não dá, irmão? Pode falar. Quem aí dá uma olhadinha? Depois a gente vai conversar no final do culto. Voltei de férias e estou animado para umas sessões de gabinete pastoral. Sabe que você está ali com a mão no arado. Sabe, você está militando nas coisas de Deus, você está envolvido com a colheita, mas é claro que há sons,
Há sítios, espaços, imagens que chamam a nossa atenção. E a gente às vezes dá aquela olhadinha, eu vou olhar rapidinho. Né? E o que Deus diz é, não olhe para trás. Você sabe por quê? Porque não existe nenhum outro caminho. Só existe um, que é Jesus. Vá para frente. Continua. Você vai saber que valeu a pena. Você está participando do maior projeto da história. Esse projeto, inclusive, é maior do que a Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. É o reino de Deus. Aquilo que oramos. Venha o teu reino. Ele está vindo. Se você não quer pôr a mão no arado, para de orar. Se você ora, Deus te convida a colocar a mão no arado. Porque quando você diz, venha o teu reino, o reino vem. E quando o reino vem, a colheita, ela se descortina diante dos seus olhos. E você precisa se envolver com aquilo que Deus está fazendo. Isso é algo maravilhoso. E como o nosso líder ministerial citou na primeira mensagem, segunda mensagem dessa série, é sempre bom dar uma ênfase. Hoje eu só vou citar as citações mais poderosas de todas as pregações em 5 anos que eu já fiz nessa igreja serão hoje. Preparem-se. Essa é a primeira. Você não pode ir a uma igreja. Igreja não é um lugar. Igreja são pessoas. Você não pode ir a uma igreja. Igreja não é um lugar. Igreja são pessoas. Simples assim. É assim que a gente vive, é assim que a Joana disse no vídeo, eu não vou mais à igreja, agora eu sou igreja. E é isso que nós somos. Todos nós, você está dentro desse negócio com a graça do Senhor Jesus. Segundo, nós temos um papel na seara de Deus. E o texto ele é muito claro, porque ele diz assim, a seara é grande, rogai ao Senhor da seara, peçam ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores, mais voluntários, mais gente para se engajar, mais trabalho. Então, o primeiro papel que você tem é de oração. Porque quando você ora, e a oração também é uma experiência de humilhação, diante da tarefa, você diz assim, Senhor, se eu acordar às 6 da manhã, se eu dormir 2 horas da manhã, eu não dou conta. Me ajuda. Me ajuda a viver a minha vida e glorificar o seu nome. E é nessa oração que você diz, Senhor, manda mais gente. Coloca gente do meu lado. Coloca gente do meu lado para a minha tarefa ser menos árdua. Senhor, traz gente. Deus. E aqui é um grande privilégio, porque, sem dúvida, essa é uma oração que essa igreja fez no último ano, e a liderança fez, e temos feito nesse momento. E de repente você ainda está orando por isso, e como eu disse, você olha para um lado, Deus mandou uma pessoa que já é fruto da sua oração. E você pensava em desanimar, você olha para um lado e você diz, Deus, obrigado, eu não estou mais sozinho. Eu não estou mais sozinho. Sabe, a alegria que eu vou ter, o dia que eu estiver aí na hora do louvor adorando, e ver alguém aqui tocando guitarra, é uma alegria enorme. Sabe, o dia que o Serginho for ordenado, e eu olhar para o corpo pastoral dessa igreja, e ver que eu não sou o único pastor ordenado, eu tenho mais um companheiro do lado. Olhar para cada líder de ministério e saber, eu não estou sozinho. Essa é a alegria daqueles que não cruzam os braços
diante da seara. Você tem um papel na seara de Deus. Eu tenho um papel. Deus manda mais gente. Manda mais gente. E aí em seguida Jesus diz, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Em seguida ele diz, ide. Eu peço e eu vou. Eu vou. Eu vou me engajar no projeto, naquilo que Deus está fazendo. Então, você tem um papel, você não é alguém que não tem dons e talentos, você não é alguém que não tenha nada para oferecer, não existe isso. Você é único, você é especial, o Senhor te fez, você é um ser, um filho de Deus, maravilhoso, abençoado por Deus. E Deus te trouxe aqui para você fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Portanto, se envolva, se engaje, sinta-se à vontade para participar. Essa é uma frase de efeito que o nosso seminarista Serginho ele citou na última mensagem. O que Jesus está pedindo para você hoje não é nada que Ele já não tenha feito antes por ti. É importante você saber disso. É importante você saber que Ele fez tudo por você. Absolutamente tudo. Tudo, tudo. Tudo. Tudo que você jamais poderia ter feito por si mesmo, Ele fez por você. Ele subiu aquele monte, Ele entregou a vida perfeita dele, Ele se sacrificou, Ele ressuscitou ao terceiro dia, por você. Não há nenhuma outra motivação. Se isso não te motiva a servir, nada pode te motivar a servir. Serviço por egoísmo não é serviço. Não tem mais nada que Ele possa dar em troca. Ele se entregou, Ele se doou. E Ele diz para você, agora é a sua vez de pegar a sua vida, subir o monte, carregar a sua cruz, entregar a sua vida. Eu te ressuscitarei no último dia. Essa missão não é a minha missão como pastor. É a missão de todo discípulo de Jesus. Tomarmos a nossa cruz, subirmos o monte, nos sacrificarmos, morrermos com Cristo, para vivermos plenamente. Então, o que Jesus está pedindo para você hoje não é nada que Ele já não tenha feito antes por ti. Queria dar uma dica para o pessoal que tem Facebook desde a época da adolescência, que vale a pena dar uma mexida lá. Beleza? Por que é tão difícil entender sobre oferta? Porque não nos entregamos completamente ao Senhor. Ainda pensamos que Jesus é sobre nossa alma, nossa salvação e o céu. As Escrituras nos ensinam que Ele é o Senhor sobre toda a nossa vida, inclusive nosso bolso. Nada te torna mais parecido com Deus que a generosidade. Deus é um Deus de generosidade. Ele se entrega o tempo todo por nós. Salvo algumas paráfrases, foi isso que o Serginho pregou quando falou sobre generosidade e sobre o fato de que a minha motivação, inclusive para participar financeiramente da obra de Deus, porque a gente precisa de recursos para essa colheita, para irmos adiante, é o fato de que Ele se entregou por nós, e Deus faz isso o tempo todo. Poderia ser só Ele no universo. Ele cria todas as coisas. Ele já está se dividindo. Uma filósofa cristã, Simone Weil, vai dizer que quando Deus cria todas as coisas, Ele já está amando
Porque naquele momento do universo, quando existe só Ele, o universo é muito mais completo, porque Ele é perfeito. Claro, Ele cria todas as coisas perfeitas, sabendo que o homem viraria as costas para Ele. Deus se diminui, se reparte, se divide. É isso que nós fazemos todas as vezes que ceiamos. Nos lembramos de um Deus que se parte, que se fragmenta, para que outros sejam alimentados. Esse é, sem dúvida, o convite do Evangelho. Nos repartirmos, a fim de que outros, de fato, possam viver. E o terceiro ponto é: a hora é agora. Porque não... É agora. Não existe passado, não existe futuro. Existe o presente. E agora, no presente, Deus nos chama para essa obra. Jesus diz alguma coisa assim quando envia os discípulos: não levem sandálias, bolsas, alforjes, túnicas. Não se preocupem com essas coisas. Era uma forma de dizer algo como: não se preocupe mais com a sobrevivência, porque você não está no nível da sobrevivência. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que cuida das flores do campo, que cuida de todas as coisas, e Ele cuida de você. Diante do desafio que nós temos, inclusive financeiro muitas vezes, diante do desafio de iniciar 2 cultos, eu voltando de férias e pensando: Deus, que desafio! Como é que vai ser isso? Deus, eu não dou conta. Deus, o que o Senhor está fazendo? Deus, o Senhor realmente me chamou para isso? Deus, o Senhor realmente chamou essa comunidade para isso? E Deus fala assim: cara, fica tranquilo. O reino é meu. Peça mais trabalhadores. Trabalhem. O resto é comigo. É por minha conta. Então eu digo: venha, Senhor, o teu reino. Como eu posso participar disso? Então, é um passo de fé, irmãos. É um passo de fé. E eu convoco você, obviamente, para essa tarefa de oração e de trabalho e de engajamento. E aí o Boy explorou muito bem quando ele disse a respeito da paz e o fato de que nós vamos em paz e levamos a paz, e a ideia de que construímos relacionamento nesse processo de missão, permanecemos na vida das pessoas e então nós curamos os doentes. Ele disse isso de uma maneira muito clara. E você, se você entendeu, você vai receber o joinha dele. Eu vou chutar por alto aqui 16, 15. Ele nos envia para curar aqueles próximos de nós. Você que está rindo, eu tenho acesso a arquivos das pessoas, viu? Então você pode rir agora, mas só rir para você ver, né? Ele nos envia para curar aqueles próximos de nós que precisam de cura. As pessoas perto de vocês estão com depressão, casamento abalado, finanças arrebentadas, filhos rebeldes, famílias destruídas, precisam de cura. De cura. Eu fui conversar com um guardinha, pedi uma informação lá no Uruguai, desenvolvendo toda a minha capacidade de falar em espanhol. E o cara fica assim, tentando entender, mas ele não entende. Mas ele tenta interagir por misericórdia. E aí no final da história, o carinha não era batista e começou a pregar para mim. E eu falei: oh Deus, vamos lá, né? E aí o cara começou a falar, só que esse cara, sabe aquele cara evangélico que acha que Deus
vai te pegar? E aí, no final, eu comecei a pregar para o cara. E no final, nós oramos em portunhol. Mas Deus ouviu, porque Deus é Deus de todas as línguas, de todos os povos. Porque ele começou a pesar, eu falei, Deus do céu, o negócio, se ele soubesse, é pior. É pior. É óbvio que eu não sou digno de misericórdia e graça. E aí eu comecei a falar para ele, por supuesto, ustedes entendem a respeito daquela, né? E aí vai embora. História do filho pródigo, oh, sim, por supuesto. E daí eu falei, ele voltou para casa, e eu falei, é a história da minha vida. Precisa existir esse Deus que me espera no final da tarde, todos os dias da minha vida. Porque se esse Deus não existe, e se essa história é mentira, irmãos, eu não tenho nada para oferecer. A minha vida acabou. A Bíblia diz que esse Deus existe. E que esse amor nos transforma. Que Ele nos espera lá. Eu disse isso para ele e eu comecei a falar. Eu preciso de um Deus que me abraça, que corre na minha direção, que me ama. E aí eu preguei pra caramba. Preguei 1 hora. Se converteu pelo cansaço. Né? E aí, aquilo fez muito sentido para ele, foi uma conversa muito bonita, assim, de um louco. Né? Então, as pessoas precisam disso, desse evangelho que liberta e desse amor que transforma. Ricardo, você não vai falar sobre a justiça de Deus? Qual justiça, meu irmão? Aquela que foi lançada sobre Cristo, o meu pecado, a minha vida torta. Ah, Ricardo, então você vai viver de uma vida torta? Não. Eu desejo honrar o meu Senhor, mas eu sei que a minha vida, diante da santidade de Deus, é um grande, estrondoso fracasso. Só a misericórdia dele. E graças a Deus pela misericórdia dele. E por isso que gente curada é chamada a curar. E aí então, os 4 Cs da missão, converse com Deus. Vocês receberam isso, certo? Então você conversou com Deus. E se cada um de nós trazermos uma pessoa para a igreja, essa igreja já dobrou de tamanho. É bem prático isso. Cultivar relacionamentos, ser amigo, estar presente, escutar, receber em casa, contar a sua história e então convidar para os nossos encontros e tudo mais, e por aí vai. Dia 11 de agosto, semana que vem, nós iniciaremos os 2 cultos e vamos começar com a série O Rei Leão. E vamos conversar a respeito do verdadeiro Rei, sobre tudo e sobre todos, Jesus Cristo. Então você tem uma boa razão para convidar pessoas para estarem aqui domingo, 10 horas da manhã ou 19h30. Certo? Tudo bem? Jesus termina aquela história dos discípulos e ele diz 2 vezes isso. Ele diz que quando você chega, você diz, o reino de Deus está próximo de vocês. Quando você vai, você tem um discurso. Qual é o discurso? O reino de Deus está próximo de vocês. E aí o texto diz, alguns rejeitam, outros aceitam. Não é isso? Alguns rejeitam a mensagem, outros aceitam a mensagem. O Boy falou sobre isso de uma maneira muito clara. Cheiro de morte para alguns, cheiro de vida para outros. E aí quando você sai e você é rejeitado, você diz ainda quando você sai, como que se Deus dissesse, olha, eles rejeitaram, mas fala mais uma vez. A esperança do Evangelho
Então você vira para trás daquela cidade que te rejeitou, bate a poeira dos pés e você diz: o reino de Deus está próximo de vocês. Como o reino de Deus está próximo? A gente odeia o que você disse, a gente odeia você, a gente odeia o Evangelho, a gente odeia essa história, a gente não quer saber a respeito disso, a gente quer viver a nossa própria vida da nossa maneira. Apenas guarde isso. Deus não está longe, Ele está perto. E Ele ama vocês. E aí você segue com a sua vida. Tudo bem? Vamos fazer isso? Vamos falar com Deus? Vamos pedir a Ele que mande mais trabalhadores. E vamos pedir a Ele que nos use como trabalhadores. E que esse projeto de expansão seja de fato o reino dele entre nós, agindo, atuando. Vamos fazer isso? Pai bondoso, obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado por seu cuidado imenso, por suas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Obrigado pelos dons e talentos que distribuiu entre nós. Obrigado pelo sonho de expansão e de crescimento, e de levar o Teu Evangelho a todos aqueles filhos pródigos, que assim como eu e como meu irmão, precisam saber que há uma casa, que há perdão, que há um Pai de amor, que a justiça foi feita, ainda que de maneira injusta, sobre o único homem perfeito, Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados. Deus, que a nossa vida, de fato, seja uma resposta a esse Evangelho. Que possamos nos entregar por completo, não seja um assunto a respeito de salvação e céu, seja um assunto a respeito de toda a história da nossa vida. Que a gente não entenda a nossa história, tirando o Senhor, em nenhum momento dela. Pai, essa igreja é sustentada por Ti, ela é Tua. A gente deseja que ela faça parte, por excelência, da transformação, da cura de Itapetininga e das nações. A gente quer fazer parte disso, Senhor. Por isso a gente pede a Ti, faz a nossa comunidade crescer, traz o sedento, o aflito. A gente ora, porque a gente sabe que a seara é grande, e a sensação, Deus, é que a gente não vai dar conta. Nos conforta saber que o Senhor é Senhor da seara. E a gente cumpre a Tua palavra ao dizer: manda mais gente, Senhor. Que tenha o coração na Sua obra. Que quando nos sentirmos desanimados, possamos olhar para um lado e ver o nosso irmão agarrado no arado, sem olhar para trás. Tira de nós a ilusão do outro caminho, de qualquer outro caminho,
que não seja Cristo. É por Ti, Senhor, que vivemos. É em Ti que nos movemos, respiramos, existimos. O Senhor é a causa de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Glórias sejam dadas ao Teu nome, Supremo Rei. Deus, nos dá uma vida extraordinária, cheia do Teu Espírito Santo. Nos unge, Pai, para quebrarmos as cadeias daquele que precisa de libertação. A nossa vida não é nossa, é Tua. Porque a Tua vida, Senhor, o Senhor entregou por nós. Recebe-nos em Tuas mãos. Cristo, que o Teu reino, próximo de mim e do meu irmão, esteja próximo daqueles que precisam do Senhor na jornada da vida. Em nome de Jesus, em Teu nome, Senhor, em nome de Cristo poderoso, nós oramos. Amém e amém.